Amor da Jacinta ao Coração Imaculado de Maria. Pouco tempo antes de ir para o hospital, dizia-me: já me falta pouco para ir para o céu. Tu ficas cá para dizeres que Deus quer reconhecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhes peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. No rodapé. Essa recomendação de Jacinta de promover a devoção ao Coração Imaculado de Maria é extraordinariamente notável. Ela foi mesmo para a Lúcia um grande estímulo na sua vida. Um dia deram-me uma estampa do coração de Jesus bastante bonita para que os homens possam fazer. Levei-a a Jacinta. Queres este santinho? Pegou nele, olhou com atenção e disse: é tão feio, não se parece nada com Nosso Senhor, que é tão bonito, mas quero, sempre é ele. E trazia-o sempre com ela. De noite e na doença, tinha-o debaixo da almofada até que se rompeu. Beijava-o com frequência e dizia: beijo-o no coração, que é do que mais gosto. Quem me dera também um coração de Maria. Não tens algum? Gostava de ter os dois juntos. Em outra ocasião, levei-lhe uma estampa que tinha o sagrado cálice com uma hóstia. Pegou nele, beijou-o e, radiante de alegria, dizia: é Jesus escondido. Gosto tanto dele. Quem me dera recebê-lo na igreja? No céu não se comunga? Se há de se comungar, eu comungo todos os dias. Se o anjo fosse ao hospital a levar-me outra vez a Sagrada Comunhão, que contente que eu ficava. Quando às vezes voltava da igreja entrava, entrava em sua casa, perguntava-me: comungastes? Se lhe dizia que sim, chega-te aqui bem para junto de mim, que tens em teu coração a Jesus escondido. Outras vezes dizia-me: não sei como é, sinto a Nosso Senhor dentro de mim, compreendo o que me diz e não o vejo nem ouço, mas é tão bom estar com ele. Em outra ocasião: olha, sabes, Nosso Senhor está triste porque Nossa Senhora disse-nos para não o ofenderem mais, que já estava muito ofendido, e ninguém fez caso, continuam a fazer os mesmos pecados. Eis, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, o mais que recordo da Jacinta e que me parece ainda não disse. O sentido de tudo que digo é exato. Na maneira de me exprimir, não sei se trocarei alguma palavra por outra, como por exemplo, quando falávamos de Nossa Senhora. Agora não recordo bem os nomes em que empregávamos a frase de uma maneira ou de outra, e assim alguns outros pequenos detalhes que me parece não terão importância maior. Ofereço a nosso bom Deus e ao Imaculado Coração de Maria este pequeno trabalho, fruto da minha pobre e humilde submissão aos que me representam, e peço se dignem fazê-lo frutificar para a sua glória e bem das almas. Tui, 31/8/1941.
Rodapé. É muito importante essa distinção entre o sentido e a forma para bem se compreenderem os escritos de Lúcia. Quarta memória. Introdução. Também esta memória, a mais extensa de todas, tem origem ocasional não por iniciativa da Lúcia, mas dos seus superiores. No dia 7 de outubro de 1941, apresentam-se em Valença do Minho o senhor bispo e o doutor Gambala, bem apetrechados de interrogatórios. Ali se deslocou Lúcia. Receberam o escrito da terceira memória e começaram com os novos desejos do Dr. Gambala e as ordens do senhor Dom José. Era tão grande a urgência que Lúcia, acabado o primeiro grande caderno em 25 de novembro, imediatamente o enviava ao senhor bispo. O segundo e último estava terminado no dia 8 de dezembro. Que se pedia agora a Lúcia, alguém teria querido já tudo, mas o senhor bispo prudentemente havia recordado. Isso não mando. Sem dúvida, o que pedia desta vez a Lúcia era muito. Primeiro, o Dr. Gambala fez muitas perguntas a que, por falta de tempo, nesta ocasião, teria de responder por escrito. Segundo, escrever tudo o que recordasse sobre o Francisco, como tinha feito para a Jacinta. Terceiro, escrever com mais pormenores as aparições do anjo. Quarto, uma nova história das aparições. Quinto, tudo o que ainda pudesse recordar sobre a Jacinta. Sexto, não deixar de escrever os versos profanos que cantava. Sétimo, ler o livro do do padre Fonseca e anotar tudo o que lhe parece menos exato. Efetivamente, com notável esforço e limpidez admirável, Lúcia trata de todas essas questões, dando-lhes uma extensa resposta. Com toda a verdade, podia dizer ao senhor bispo: parece-me, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, ter escrito tudo o que, por agora, vossa excelência reverendíssima me mandou. Advertidamente, portanto, só não manifesta a terceira parte do segredo. O espírito com que escreve não difere do das anteriores memórias. Obediência e abandono em Deus, que é quem opera em mim. Na verdade, eu não sou mais que o pobre e miserável instrumento de que ele se quer servir. O divino pintor fará reduzir às cinzas do túmulo o seu inutilizado instrumento até o dia das aleluias eternas. Prefácio. Confiança e abandono. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, depois de uma humilde prece aos pés do sacrário e do Imaculado Coração de Maria, nossa tão querida Mãe do Céu, pedindo a graça de não permitirem que escreva nem só uma letra que não seja para a sua glória, venho na paz e felicidade dos que têm a consciência certa de que fazem em tudo a divina vontade. É, pois, completamente abandonada nos braços do Pai Celeste e na proteção do Imaculado Coração de Maria, que venho depor, mais esta vez, nas mãos de Vossa Excelência Reverendíssima, os frutos da minha única árvore, a obediência. Despojamento total. Antes de começar, quis abrir o Novo Testamento, único livro que quero ler aqui diante de mim, a um retirado canto do sótão, à luz de uma pobre telha de vidro, para onde me retiro para escapar quando me seja possível
às visitas humanas. De mesa serve-me o regaço, de cadeira numa velha mala. Por que me dirá alguém, não escreve na sua cela? O bom Deus achou por bem privar-me até de cela, apesar de aqui em casa haver bastantes e desocupadas. Na verdade, para a realização de seus desígnios, é mais a propósito a sala do recreio e trabalho, tanto mais incômoda para escrever alguma coisa durante o dia, tanto demasiado boa para descansar durante a noite. Mas estou contente e agradeço a Deus a graça de ter nascido pobre e de, por seu amor, viver mais pobre ainda. Ai, meu Deus, não era nada disso que eu queria dizer. Volto ao que Deus me deparou ao abrir o Novo Testamento, uma carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Li assim: Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo, o qual, existindo na forma de Deus, se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte. Depois refleti um pouco, li ainda no mesmo capítulo 5, versículo 12 e 13. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós o querer e o executar, segundo o seu beneplácito. Está bem, não preciso de mais. Obediência e abandono em Deus é o que é quem opera em mim. Na verdade, não sou mais que o pobre e miserável instrumento de que ele se quer servir e que dentro em pouco, como o pintor que arremessa ao lume o pincel inutilizado, para que se reduza às cinzas, assim o divino pintor fará reduzir às cinzas do túmulo o seu inutilizado instrumento, até ao grande dia das aleluias eternas. E eu desejo ardentemente este dia, porque o túmulo não aniquila tudo e a felicidade do amor eterno e infinito começa já. Rodapé. Esta introdução manifesta o seu gosto literário e formação cultural, elucida bem o dom literário de Lúcia. Assistência do Espírito Santo. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, no dia 7/10 de 1941, perguntava-me em Valença Sua Reverência, o Senhor Dr. Gambale. A irmã, quando disse que a penitência estava feita só em parte, disse-o de si mesma ou foi-lhe revelado? Parece-me que o excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, que, proveniente de mim só, não digo nem escrevo em tais casos coisa alguma. Tenho que agradecer a Deus a assistência do Divino Espírito Santo que sinto sugerindo-me o que devo escrever ou dizer. Se por vezes a própria imaginação ou entendimento me sugere alguma coisa, sinto logo que lhe falta a unção divina e suspendo até conhecer no íntimo da minha alma o que Deus quer dizer em seu lugar. Mas por que estou a dizer tudo isso? Não sei. Sabe o Deus que inspirou Vossa Excelência Reverendíssima a mandar-me que diga tudo, que advertidamente não oculte nada. Rodapé. Lúcia nunca quis dizer que se sentia inspirada como os escritores dos livros sagrados. Retrato de Francisco. Espiritualidade.
Vou, pois, começar, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, por escrever o que o bom Deus me queira fazer lembrar do Francisco. Espero que nosso Senhor lhe faça conhecer no céu o que a seu respeito escrevo na terra, para que junto de Jesus e Maria interceda por mim em especial nestes dias. A amizade que me unia ao Francisco era apenas a de um parentesco, e a que consigo traziam as graças que o céu se dignava conceder-nos. O Francisco não parecia irmão de Jacinta senão nas feições do rosto e na prática da virtude. Não era como ela, caprichoso e vivo. Era ao contrário, de natural pacífico e condescendente. Quanto aos nossos jogos e brincadeiras, alguns se empenhava em negar-lhe os seus direitos por ter ganhado. Cedia sem resistência, limitando-se a dizer apenas: "Pensas que ganhas tu? Pois sim, a mim isso não me importa." Não manifestava, como a Jacinta, a paixão pela dança. Gostava mais de tocar o pifarito enquanto os outros dançavam. Nos jogos era bastante animado, mas poucos gostavam de jogar com ele, porque perdia quase sempre. Eu mesma confesso que simpatizava pouco com ele, porque o seu natural pacífico excitava por vezes os nervos da minha demasiada vivacidade. Às vezes pegava-lhe por um braço, obrigava-o a sentar-se no chão ou em alguma pedra, mandava-lhe que estivesse quieto e ele obedecia, como se eu tivesse uma grande autoridade. Depois sentia pena, ia buscá-lo pela mão e vinha com o mesmo bom humor, como se nada tivesse acontecido. Se alguma de outras crianças porfiava em tirar-lhe alguma coisa que lhe pertencesse, dizia: "Deixa lá, a mim que me importa." Recordo que chegou um dia à minha casa com um lenço do bolso com Nossa Senhora de Nazaré pintada, que dessa praia acabavam de lhe trazer. Mostrou-mo com grande alegria e toda aquela criançada o veio admirar. De mão em mão, a poucos instantes, o lenço desapareceu. Procurou-se, mas não se encontrava. Pouco depois, descobriu-o no bolso de um outro pequeno. Quis-lo tirar mas ele porfiava que era dele, que também lhe tinha trazido da praia. Então Francisco, para acabar com a conversa, aproximou-se dizendo: "Deixa-o lá, a mim que me importa o lenço." Parece-me que se houvesse crescido, o seu defeito principal seria o de não tirá-los. Quando, aos 7 anos, comecei a pastorear o meu rebanho, ele pareceu ficar indiferente. Lá ia à noite esperar-me com a sua irmãzinha, mas parecia ir mais para lhe fazer a vontade que por amizade. Iam esperar-me no pátio de meus pais, e enquanto a Jacinta corria ao meu encontro, logo que sentia os chocalhos do rebanho, ele esperava-me sentado nos degraus de pedras que havia em frente da porta de casa. Depois lá ia conosco para a velha eira a brincar, enquanto esperávamos que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias. Animava-se também a contá-las, mas nada o encantava tanto como o lindo nascer e pôr do sol. Enquanto desde que se avistava algum raio, não investigava se já havia alguma candeia acesa. "Nenhuma candeia tão bonita como a de Nosso Senhor", dizia ele a Jacinta, que gostava mais do de Nossa Senhora, porque, dizia ela, não faz doer a vista. E, entusiasmado, seguia com a vista todos os raios que, dardejados nos vidros das casas das aldeias vizinhas ou nas gotas de águas espalhadas nas árvores e matos da serra,
os fazia brilhar como outras tantas estrelas que seu ser varonil vezes mais bonitas que a seu ver 1000 vezes mais bonitas que as dos anjos. Quando com tanta insistência pediu à mãe que eu deixasse ir com o seu rebanho para andar comigo, era mais bem para fazer a vontade a Jacinta, que gostava mais dela que de seu irmão João. Um dia que a mãe, já pouco contente, lhe negava essa licença, respondeu com a sua paz natural: a mim, minha mãe, pouco me importa, a Jacinta é que quer que eu vá. Em outra ocasião, confirmou isso mesmo. Veio à minha casa uma das minhas antigas companheiras convidar-me para ir com ela, pois tinha para este dia uma boa pastagem. Como o dia se apresentava fosco, fui à casa da minha tia perguntar se o Francisco com a Jacinta ou ia seu irmão João, porque no caso de ir este último, preferia a companhia da outra antiga companheira. Minha tia tinha já decidido que aquele dia, por estar de chuva, ia o João. Mas o Francisco quis ir ainda junto da mãe fazer uma nova insistência. Ao receber um não seco e sacudido, respondeu: a mim tanto me dá. A Jacinta é que tem mais pena. Inclinações naturais. No que ele se entretia mais quando andávamos pelos montes, era sentado no mais elevado penedo, a tocar o seu pífaro ou a cantar. Se a sua irmãzinha descia para comigo dar algumas corridas, ele lá ficava entretido com as suas músicas e cantos. O que ele cantava com mais frequência era: amo a Deus no céu, amo-o também na terra. Amo-o no campo as flores, amo as ovelhas na serra. Sou uma pobre pastora, rezo sempre a Maria. No meio do meu rebanho, sou o sol do meio-dia. Com os meus cordeirinhos eu aprendi a saltar. Sou a alegria da serra, sou o lírio do vale. Nos jogos tomava parte sempre que a isso o convidávamos, mas às vezes manifestava pouco entusiasmo, dizendo: vou, mas já sei que perco. Os jogos que sabíamos e em que nos entretínhamos eram os das pedrinhas, o das prendas, passar o anel, o do botão, o fito, a malha, as cartas, jogar a bisca, descobrir as reis, os condes e as sotas, etc. Tínhamos 2 baralhos, um meu, outro deles. O jogo preferido do Francisco era o das cartas, a bisca. Participação nas aparições do anjo. Na aparição do anjo, prostrou-se como sua irmã e eu, levado por uma força sobrenatural que a isso nos movia, mas a oração aprendeu-a ouvindo-nos repeti-la, pois ao anjo dizia não ter ouvido nada. Quando depois nos prostrávamos para rezar esta oração, ele era o primeiro que se cansava da posição, mas permanecia de joelhos ou sentado, rezando também, até que nós acabássemos. Depois dizia: eu não sou capaz de estar assim tanto tempo como vocês. Doem-me as costas, tanto que não posso. Na segunda aparição do anjo no poço, perguntou, passados os primeiros momentos que se lhe seguiram: tu falastes com o anjo? O que ele te disse? Não ouvistes? Não. Vi que falava contigo. Ouvi o que tu lhe dissestes, mas o que ele te disse não sei. Como a atmosfera do sobrenatural em que ele nos deixava ainda não tinha de todo passado, disse-lhe que mo perguntasse no dia seguinte ou a Jacinta. Jacinta, conta-me tu o que disse o anjo. Digo-te amanhã, hoje não posso falar.
No dia seguinte, logo que chegou junto de mim, perguntou-me: dormiste esta noite? Eu pensei sempre no anjo e no que seria que ele disse. Contei-lhe então tudo o que o anjo tinha dito na primeira e na segunda aparição. Mas ele parecia não ter recebido a compreensão do que as palavras significavam e perguntavam: quem é o Altíssimo? Que quer dizer os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas, etc. E obtida a resposta, ficava-se pensando para logo interromper com outra pergunta. Mas o meu espírito ainda não estava de todo livre e disse-lhe que esperasse para o dia seguinte, que naquele dia não podia falar. Esperou contente, mas não deixou perder as primeiras ocasiões para logo fazer novas perguntas, o que levou a Jacinta a dizer-lhe: olha, nessas coisas fala pouco. Quando falávamos no anjo, não sei o que sentimos. A Jacinta dizia: não sei o que sinto, já não posso falar, nem cantar, nem brincar e não tenho forças para nada. Eu também não, respondeu Francisco. Mas me importa? O anjo é mais bonito que tudo isso. Pensemos nele. Na terceira aparição, a presença do sobrenatural foi ainda muitíssimo mais intensa. Por vários dias, nem mesmo Francisco se atrevia a falar. Dizia depois: gosto muito de ver o anjo, mas o pior é que depois não somos capazes de nada. Eu nem andar podia, não sei o que tinha. Apesar de tudo, foi ele quem me deu conta, depois da terceira aparição do anjo, das proximidades da noite. Foi quem disso nos advertiu e quem pensou em conduzir o rebanho para casa. Passados os primeiros dias e recuperado o estado natural, perguntou Francisco: o anjo a te deu a sagrada comunhão, como a mim e a Jacinta? O que foi que ele nos deu? Foi também a sagrada comunhão, respondeu a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E prostrando-se por terra, permaneceu por largo tempo com a sua irmã, repetindo a oração do anjo, Santíssima Trindade, etc. Pouco a pouco foi passando aquela atmosfera e no dia 13 de maio brincávamos já quase com o mesmo gosto e com a mesma liberdade de espírito. Influência da primeira aparição de Nossa Senhora. A aparição de Nossa Senhora veio de novo a concentrar-nos no sobrenatural, mas mais suavemente. Em vez daquele aniquilamento da divina presença que prostrava mesmo fisicamente, deixando-nos uma paz e alegria expansiva que nos não impedia falar em seguida de quanto se tinha passado. No entanto, a respeito do reflexo que Nossa Senhora com as mãos nos tinha comunicado e de tudo que com ele se relacionava, sentíamos um não sei que interior que nos movia a calar. Contamos em seguida ao Francisco tudo quanto Nossa Senhora tinha dito, e ele, manifestando o contentamento que sentia na promessa de ir para o céu, cruzando as mãos sobre o peito, dizia: ó minha Nossa Senhora, terços, rezos todos quantos vós quiserdes. E desde aí tomou o costume de se afastar de nós, como que passeando, e se chamava por ele e lhe perguntava que andava a fazer, levantava o braço e mostrava-me o terço. Se lhe dizia que viesse brincar e depois rezava conosco, respondia: depois também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora disse que tinha de rezar muitos terços? Um dia disse-me:
Gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados, nós nunca havemos de fazer nenhum. Já disse no segundo escrito sobre a Jacinta como foi ele que me deu a notícia de que ela tinha falado ao nosso contrato de não dizer nada. E como era de meu parecer que se guardasse segredo, acrescentou com ar triste. Eu, como minha mãe me perguntou se era verdade, tive que dizer que sim, para não mentir. Por vezes dizia: Nossa Senhora disse que íamos a ter muito que sofrer. Não me importo, sofro tudo quanto ela quiser. O que eu quero é ir para o céu. Um dia que eu me mostrava descontente com a perseguição que dentro e fora da família se começava a levantar, ele procurou animar-me dizendo: Deixa lá. Não disse Nossa Senhora que íamos a ter muito que sofrer para reparar a Nosso Senhor e ao seu imaculado coração que tantos pecados com que são ofendidos? Eles estão tão tristes, se não, se com esses sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes. Poucos dias depois da primeira aparição de Nossa Senhora, ao chegar à pastagem, subiu-se a um elevado penedo e disse-nos: Vocês não venham para aqui, deixe-me estar sozinho. Está bem. E pus-me com Jacinta atrás das borboletas que apanhávamos para logo fazer o sacrifício de deixar fugir, e nem mais do Francisco nos lembrou. Chegada a hora da merenda, demos pela sua falta, e lá fui a chamá-lo. Francisco, não queres vir a merendar? Não, comam vocês. E a rezar o texto? A rezar depois vou, torna-me a chamar. Quando voltei a chamá-lo, disse-me: Venham vocês a rezar aqui pro pé de mim. Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabíamos os três de joelho, e perguntei-lhe: Mas por que estás aqui a fazer tanto tempo? Estou a pensar em Deus que está tão triste por causa de tantos recados. Se eu fosse capaz de lhes dar alegria, deve ser pecado, mas está escrito recados, mas deve ser pecados, né? Estou a pensar em Deus que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhes dar alegria, um dia pusemo-nos a cantar em coro as alegrias da serra. Ai tralalai, lalalai. Nesta vida tudo canta, comigo ao desafio. Canta a pastora na serra e a lavadeira no rio. E a voz do pintacilgo que me vem a despertar, logo ao nascer do sol no silvado a cantar. No rodapé, pode-se dizer que Francisco recebeu o dom da contemplação. Continua a musiquinha deles. De noite canta a coruja que me quer assustar. Na escamisada canta a rapariga ao luar. O roxinol na campina passa o dia a cantar. Canta a rola no bosque, canta o carrachiar. A serra é um jardim, todo dia sorri. São as gotas do orvalho nas montanhas a luzir. Terminada a primeira vez, íamos a repetir, mas o Francisco interrompeu. Não cantemos mais. Desde que vimos o anjo e Nossa Senhora, já não me apetece cantar. Influência da segunda aparição. Na segunda aparição, 13 de junho de 1917, o Francisco impressionou-se muito com a comunicação do reflexo que já disse no segundo escrito, que foi no momento em que Nossa Senhora disse: O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Ele parecia não ter, no momento, a compreensão dos fatos, talvez por não lhe ter dado ouvir as palavras
que os acompanhavam. Por isso, depois perguntava: para que estava Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? Tu estavas com Nossa Senhora na luz que descia para a terra e a Jacinta comigo na sua subida para o céu. É que lhe respondi: tu com a Jacinta vais breve para o céu, e eu fico com o coração imaculado de Maria mais algum tempo na terra. Quantos anos cá ficais? Perguntava. Não sei, bastante. Foi Nossa Senhora que eu disse? Foi, e eu vi-o nessa luz que nos meteu no peito. E a Jacinta confirmava isto mesmo, dizendo: é assim, eu também assim o vi. Por vezes dizia: essa gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendesses a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não lhes diz. É melhor que ninguém saiba. Desde essa aparição, começamos a dizer, quando nos perguntavam se Nossa Senhora não nos tinha dito mais nada: sim, disse, mas é segredo. Se nos perguntavam o motivo por que era segredo, encolhíamos os ombros e, baixando a cabeça, guardávamos silêncio. Mas, passado o dia 13 de julho, dizíamos: Nossa Senhora disse-nos que não o disséssemos a ninguém, referindo-nos então ao segredo imposto por Nossa Senhora. Francisco encoraja a Lúcia. No decorrer deste mês, aumentou consideravelmente a afluência de gente e, com ela, os contínuos interrogatórios e contradições. O Francisco sofria bastante com isso e lamentava-se, dizendo para a irmã: que pena, se tu te tivesse calado, ninguém o sabia, se não fosse por ser mentira. Dizíamos a toda a gente que não vimos nada e tudo acabava, mas isso não pode ser. Quando me via perplexa com a dúvida, chorava e dizia: mas como é que tu podes pensar o que é o demônio? Não vistes Nossa Senhora e Deus naquela luz tão grande? Como é que nós vamos ir sem ti, se tu é que tens de falar? Depois da ceia, já à noite, voltou ainda à minha casa, chamou-me a velha eira e disse-me: olha, tu amanhã vai? Não vou, já te disse que não volto mais. Mas que tristeza, por que é que tu agora pensas assim? Não vês que não podes ver o demônio? Deus já está tão triste com tantos pecados e agora, se tu não vais, fica ainda mais triste. Anda, vai. Já te disse que não vou. Escusas de me pedir. E meti-me bruscamente em casa. Passado alguns dias, dizia-me: credo, aquela noite não comi nada. Passei a toda a chorar e a rezar para que Nossa Senhora te fizesse ir. Influência da terceira aparição. Na terceira aparição, o Francisco pareceu ser o que menos se impressionou com a vista do inferno, embora lhe causasse também uma sensação bastante grande. O que mais impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus, e não nos queimávamos como é Deus. Não se pode dizer, isso sim, que a gente nunca pode dizer, mas que pena ele estar tão triste, e se eu pudesse consolar. Um dia perguntaram-me se Nossa Senhora nos tinha mandado rezar por os pecadores. Eu respondi que não. Logo que pôde, enquanto interrogavam a Jacinta, chamou-me e disse-me:
Tu agora mentistes. Como é que disseste que Nossa Senhora não nos mandou rezar por os pecadores? Então ela não nos mandou rezar por os pecadores? Por os pecadores não, mandou-nos rezar por a paz, para acabar a guerra. Por os pecadores mandou-nos fazer sacrifícios. Ah, é verdade. Já estava a pensar que tinhas mentido.